Beleza. Então, 9/4/2021, sexta-feira, aula de Banco de Dados 1, certo? Até um aluno dando aula para o segundo ontem. Ei, professor, você tem que mostrar para nós aquele banco de dados que o senhor está dando nas aulas. E eu, putz, banco de dados que eu estou dando nas aulas? Porque eu não dou banco de dados para o segundo, eu só dou aula banco de dados para o primeiro e para o terceiro, né? Meu, e aí, eu boiando, né? Falei, meu, o que ele tá falando? O que ele tá falando? Não, aquele banco lá, professor, aquele banco tá legal, pô, bonito aquele banco lá e tal. Eu falei, mas que banco? Eu não vou ser nenhum banco integralmente funcionando e tal. É um que você mostra lá no começo da aula. Toda aula você mostra. Aí caiu a ficha que é esse. Aí eu tive que mostrar na aula de PW2, que eu dou para eles, eu tive que mostrar o meu banco de dados. Então vamos lá, galera. Na aula passada, nossa, nós discutimos aí o banco de dados de um hospital, certo? E aí, a gente parou lá na entidade pacientes, né? Só me falta recordar que agora que eu abri aqui, deixa eu ver aqui, se nós complementamos isso. Deixa eu ver. Variação 3, claro que essa entidade de medicamento, faltou medicamento, né? Então vamos lá, só relembrando que a gente trabalhou a aula passada, a gente criou o banco de dados de um hospital, deixa eu pôr até aqui do lado, certo? Um banco de dados de um hospital. Esse banco de dados do hospital, ele fala que possuía médicos, né? Então foi as primeiras duas entidades que a gente fez, hospital e médicos, e tendo a relação de possuir, né? Então um hospital vai possuir médicos, né? Então um hospital pode possuir vários médicos, aquela coisa toda da cardinalidade. Depois na variação 2, a gente acrescentou uma entidade, pacientes, que serão atendidos pelos médicos. Nessa nova entidade, criar os atributos necessários, determinantes e não determinantes, e por fim relacione com a entidade médico e determine a cardinalidade. Então lembre-se que um médico pode atender nenhum ou vários pacientes, né? Então o médico pode ir lá, ficar o dia inteiro não atender ninguém, como ele pode chegar lá no dia e atender uma pancada, ou, que nem diz lá o Conselho Regional de Medicina, o turno, se não me falha a memória, ele pode fazer 11 ou 12 atendimentos, mais 2 retornos. Se não me falha é isso. Como na época eu trabalhei no HCzão lá, a gente trabalhava com os médicos dessa forma. Tá? Então, ele atende nenhum ou vários pacientes. Certo? Aí a variação 3, diz, ainda levando em consideração o mesmo banco que a gente já criou, que é tudo isso, acrescente a entidade medicamento, que serão fornecidos aos pacientes atendidos. Nessa nova entidade, cria os atributos necessários, determinantes e não determinantes. E, por fim, vamos relacionar com a entidade paciente. Vamos lembrar que um paciente pode ou não receber medicamentos. Então, aquela coisa, você vai lá no médico, você falar para o médico que você está com uma dor de barriga, então ele não, ou ele pode te dar um medicamento, te dar sei lá, um lactopurga, sei lá, qualquer coisa do tipo, ou de repente ele fala que não, você não precisa de medicamento nenhum e manda você embora. O que eu quero dizer é o seguinte, fica facultado você receber o medicamento ou não, tá certo? Essa entidade, medicamento, a gente não criou aqui dentro do nosso projeto, correto? Então, vamos criar aqui essa entidade medicamento. Medicamento.
E caramba. Medicamento. Aí. Aí vocês vão ter que me ajudar. Não sei se tem alguém da área da saúde aí. Qual que seria o atributo identificador de medicamento? O nome do Não. medicamento? Chave, com atributo identificador, que seria a chave primária, né? Código de barras, professor? Código de barras. Já é uma boa. Seria o código do medicamento. É isso? Isso, professor. Porque é o seguinte, né? O começo, acredito que seja o mesmo para todos. Só muda algumas coisas, dependendo do medicamento, né? Do componente do medicamento. Eu acredito que seja isso, né? Não tenho certeza. Não, tá bom, eu também não tenho certeza, por isso que a gente está discutindo aqui. Vamos fazer uma pesquisa no Gugão aqui? Vamos perguntar para ele. Vamos pôr assim, chave primária para medicamento. Vamos ver se tem. Eu acho que tem um número, galera, que eu não tenho um cara identificador que eu não lembro. Imagem chave primária para medicamento. Professor. Oi. E se colocar, não sei se pode ser tipo letra. Se colocar tipo o componente principal do medicamento. Você entende o que eu quero dizer? Tipo losartano, que é o nome do remédio, né? Losartano tem vários nomes. Mas o componente principal é losartano, né? Poderia ser um Loes, não sei. Legal. Você está falando de criar um padrão de chave, né? Isso. Isso é possível acontecer. Inclusive, vou até dizer para você que... se eu ficar procurando aqui, vai perder um tempo danado. Isso que você falou, Julião, é uma boa. Porque, o que acontece? Eu posso criar a chave primária dependendo da minha regra de negócio. Por exemplo, quando a gente fala em produto, vou falar porque é onde eu tenho vivência. Quando a gente fala produto, por exemplo, vou abrir aqui um notepad rapidamente. Os produtos que eu trabalho lá, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posições. Esses são os códigos de produto que a gente trabalha na empresa. Então, e ele é chave primária nas minhas tabelas. E esse padrão é nosso. Nós criamos. Então, professor. Número. Sendo que esse número aqui, o último, é sequencial. Depois tem uma simbologia, que é a categoria. Depois é a parte que ele faz dentro do caminhão, do carro. E aqui é uma sequência numérica. E isso é a chave primária. Então, isso aqui é um atributo identificador definido por padrão nosso, vamos falar assim, tá? Então, isso também, quando você vai criar um atributo identificador, você pode levar isso em consideração, não simplesmente falar código, tá? Um código vai entender que é um número sequencial de 1 a 1000, vai ter 1, o 2, o 3, o 4, e aí cada um vai ter a sua chave. Mas como eu posso compor isso também? Tem categorias de produto que coloca letra, vou falar, letra. Isso aqui é uma outra codificação de produto que a gente tem. Legal, mano. Ô, Lucas Gabriel, salvou a lavoura, mano. Guide 13 com 13 dígitos. Tá. É o mais utilizado para identificação de medicamentos com 13 dígitos. Legal. Então, professor, eu pensei nisso aí também, porque é o seguinte, onde eu trabalho numa casa de tinta. E é o seguinte, o código de barras, todas as tintas, não sei se isso é válido para qualquer outro produto, mas em tinta, em específico, coisa relacionada a solventes também, eu sei que é a mesma coisa. O primeiro código é 789, aí o código da empresa, por exemplo, a Coral é 345, aí por exemplo, um esmalte à base de água. Para todas as empresas, o código dele é 41, aí um outro código que seria mais ou menos o equivalente ao lote do produto. Legal. Ou o acabamento dele. Isso. Aí lá na empresa é assim. Então, todos estão no código de barra, né? Sim. Caso. Não, inclusive, isso é padrão, a gente colocar isso, transformar isso no código de barra. Isso mesmo.
Então, isso aí, por exemplo, que você falou, Julião, é um padrão de criação entre as tintas. Que nem o Lucas colocou aí sobre identificação de medicamento com 13 dígitos, tá vendo? E aí ele fala que tem um Data Matrix, né? O Data Matrix é um doravante QR Code, só que dentro de um Data Matrix eu consigo colocar um monte de coisa. Consigo colocar, por exemplo, lá na empresa a gente tem umas etiquetas que a gente coloca em algumas caçambas que a gente fala, e a gente codificou um Data Matrix, e o que eu coloquei dentro desse Data Matrix? Eu coloquei o código do produto, a descrição do produto, a data de fabricação dele, a corrida que a gente fala, né, que ele foi produzido, tudo num código. O que eu colocar lá dentro, ele entende como ele armazena nesse código, quer ver, ó? Que é isso que ele, só dando um adendo que o Lucas trouxe aí, isso aqui é um Data Matrix, ó. Data Matrix. Isso aqui é um Data Matrix, tá vendo? Aqui dentro eu consigo pôr um monte de coisa aqui dentro. Tá? O tamanho normal dos dados é alguns até de 1556 bytes de tamanho. Então cabe coisa pra caramba dentro de um código desse. Como tem o QR Code. Tá vendo? Então, ele serve para você também armazenar isso, como se fosse um QR Code, justamente, Júlio. Tá? Só que o Data Matrix, ele permite que eu guarde muito mais coisas, né? Então, tem montadores que pedem para que nós mandemos para ele no produto um Data Matrix. E dentro do Data Matrix, a gente tem que pôr as informações que a montadora quer. Por quê? Porque quando esse produto chega na montadora, ele lê essa etiqueta Data Matrix e do jeito que a gente montou o código, o sistema dele já lê o que eu mandei, ele identifica o produto, que é nós que estamos mandando, a quantidade daquele lote, valor, tudo. Eu já embuto isso dentro do Data Matrix, tá? Então, tem todo esse padrão. É só fazendo um adendo, porque como comentou aí, então o que acontece? Ele é criado esse código com até 13 dígitos e ele gera um Data Matrix, tá? Puxa, mas como que eu gero um Data Matrix, né? Pode ser que alguém pergunte. Galera, tem gerador online. Você viu lá eu coloquei para vocês lá o folder da aula de amanhã do sábado letivo. Vocês viram que tem um QR Code do lado lá? Aquele QR Code lá, eu gerei online, ó. Eu entrei na internet. Olha só, o que dá para fazer, ó. QR Code. Vou pôr aqui, ó. E aqui, ó, QR Code Generator. Eu vou entrar aqui na página. Vou colocar aqui, ó, Marcos Costa. Ó, aqui, ele gerou o QR Code com o meu nome, ó. Se eu pegar aqui, ó, o meu celular, pegar aqui um software que eu tenho aqui, ó, eu tenho um software aqui que é esse aqui, ó, leitor de QR, ó. Leitor de QR. Ele vai abrir a tela aqui, ó, e vou ler aqui, ó. Ó o que ele colocou aqui, ó. Tá vendo aqui em cima o que ele leu, ó? Marcos Costa, tá vendo? Então eu gerei o meu QR. Tá? Então assim, sei lá, a gente fugiu um pouco do assunto porque surgiu aí pela colocação do Lucas. Só pra gente... E a mesma coisa, eu tenho um Data Matrix Generator aqui, ó. Data Matrix. Ó, Data Matrix Generator aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Posso gerar através uma URL, um texto. Então, ó, Marcos Costa de Souza, Marcos Costa de Souza. Olha lá, ele dá até, ó, 200 e poucos caracteres para me montar, ó. Vou dar um generate aqui, ó. Ele gerou o Data Matrix com tudo aquilo que eu escrevi,
Se eu pegar aquele mesmo software que eu acabei de ler para vocês aqui, ó, que é o QR Code, mesma coisa, o mesmo software, e vir aqui, caramba, que de acordo nada, não tô perguntando nada para você. Olha lá, tudo que eu escrevi lá ele gerou aqui para mim, tá vendo? Tá? Então, o que ele estava dizendo aí que de acordo com o que o Lucas colocou? Eu coloco os medicamentos, obviamente, no padrão da simbologia aí, do GTIN 13 aí, eu coloco lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E mando girar um. Aqui está o QR Code desse código de medicamento aqui gerado. Tá? Então, só fugir um pouco, mas mais para ter essa... Não sei se todo mundo já tinha conhecimento disso. Se tinham, desculpa, mas é só para a gente fazer um adendo aí em cima do que... Professor. Fazer Oi? Desculpa, tem uma função dessa embutida no Chrome. Para você gerar um QR Code de uma página, de uma imagem. Aí você vai lá e clica com o botão direito em cima do que você quer, que ele gera um QR Code. Tipo, sei lá, você pega uma página específica do YouTube, aí você pode ir lá e montar um QR Code para aquela sua página. Por exemplo, seu canal. Aí Então ele gera um QR Code do seu canal. Tá, me fala como faz isso que eu não sei não. No meu tá aparecendo, eu só clico com o botão direito dentro de uma imagem, de uma página, e ele aparece essa função. Eu vou tentar tirar um print aqui. Ah, legal, não, sabe por quê? Não é tiração não, é porque eu não sei mesmo. E que nem, o que eu fiz pra colocar lá no folder que eu mandei pra vocês? Eu peguei, coloquei a live, né, programei a transmissão, ele me gerou o link, aí eu fiz isso que eu tô mostrando pra vocês. Eu entrei aqui no software, gerei, printei a imagem e joguei lá. Se tem essa forma de fazer mais fácil, Matheus, por favor, me ensina, porque eu quero sim, porque isso aí isso eu faço direto, cara. Então isso me ajuda, isso aí eu não sabia não. Mas aí você vê aí, passa para mim que eu quero saber como que isso funciona. Isso é legal. Tá? Então, também tem como personalizar o QR Code, Leonardo. Tem como você colocar logotipo. Você vai ver o ano passado nas semanas técnicas, você vê lá no canal no YouTube, lá você vê que aí os QR Codes a gente tudo personalizou, colocou o logo da ETEC do Imbu no centro de todos os QRs que a gente usou. Tá? Dá pra pôr moldura, dá pra fazer um monte de coisa. Tá? Bom, então, caramba, essa nossa aula de banco sempre vira uma aula multicultural. Isso que é legal. Vamos pegar um atributo aqui. Exibir QR Code para essa página. Mas você dá um botão direito, é isso? Em cima do link? Não, em qualquer lugar da página que eu quero. Tipo, por exemplo, para thumbnail de um vídeo. Aí eu vou pegar e eu clico com o botão direito nela e vai ter essa função aí. Deve ser alguma extensão do Chrome que deve fazer isso. Legal, eu vou dar uma fuçada nisso, bom saber. É bem prático isso, cara. Legal, muito legal. Pô, legal pra caramba isso aí. Legal, vou dar uma pesquisada nisso. Show. Obrigado, Matheus. Vamos fazer código do medicamento mesmo, vai. E ele é determinante? Identificador? Sim. Que mais que a gente pode colocar dentro de medicamento? Nome. Nome, exatamente. Então, óbvio, mas importantíssimo. Composição. Composição. Oi? Validade? Validade, composição, muito bem.
Pode também colocar o tipo, se ele é controlado ou não controlado também, professor? Sim. Eu não sei como chama, se é tarja preta, se é essas coisas assim, sim. É controlado e não controlado, né? É só isso? Aí tem dentro, tem um tipo... Tem a tarja preta e tem outros também, outras modalidades que eu não sei direito. Qual o nome que você deu, Daniele? Qual o nome do que você falou mesmo? É medicamento controlado e tem aqueles que não são controlados. Não, mas o nome do atributo que você deu para isso? Tipo, Ah, tipo. Bula se encaixaria, professor? Bula, mas. Como assim? Eu não sei, eu fui no chute mesmo. Se bula ia mesmo. É que a bula são as informações do medicamento. Pode ser que, como a gente está falando hoje de tão moderno as coisas, pode ser que toda a composição, por exemplo, da bula esteja dentro de um campo da tabela. Num campo L-varchar, por exemplo, que é um campo que aceita bastante caracteres. Podemos assumir que tem a bula. Função do medicamento também não entra? O que você quer dizer como função do medicamento? Por exemplo, qual o objetivo dele? Sei lá, se ele ajuda na azia ou com tosse, nesse estilo, ou não entra? eu acho que ele entra como especialidade, Área de atuação. entendeu? Professor, Entendeu? o laboratório onde o medicamento foi fabricado entraria também? Com certeza. Boa também. Agora, então, sei lá. Não sei, me ajuda a pensar. Me ajuda a pensar aí, porque é interessante isso que o Marlon até comentou aí, porque dentro. É que a gente tem que ter um farmacêutico aqui no meio da nossa aula, né? Mas seria interessante ver se tem alguma classificação para isso, né? Sei lá. Porque a gente sempre. É aquela coisa de quando a gente sempre vai tomar um remédio, né? Tem remédio. Aí aqui em casa, você vai lá no armário, lá tem remédio pra dar com pau, né? Só que aí você não sabe nem pra que serve aquela porcaria. Esse remédio é pra quê? Ah, dor de barriga. Ah, é dor de cabeça, né? A gente pensa isso, né? Então, eu não sei como chamaria isso, mas seria bom. Aqui, para diferenciar, eu coloco tipo uma etiqueta e para que ele serve, sabe? Dor de barriga, dor de cabeça, para cólica, gases. Aí tá tudo com etiqueta atrás, senão uma remédio errada. É uma boa. Mas como que a gente pode dizer assim? Causa? Não, não é causa. Pode ser finalidade, professor. Poderia ser. Não? Finalidade. Vamos criar finalidade. Boa. Tava faltando essa Professor, palavra. Oi. Indicações. Essa aqui, finalidade, então, seria esse varchar aí que você falou, porque um medicamento pode servir para várias coisas, né? Pode. Pode servir para dor muscular, dor de cabeça, vários tipos de dor, né? Sim, finalidade. Sim, sim. Tá, que nem a bula, seria um texto livre, né? Isso. Uhum. Avião. Tá bom, galera. Eu acho que tá bom. Senão não vai dar nem tempo, não vai dar nem pra gente colocar mais coisa aqui. Mas você vê que tem um monte de coisa. Se fosse criar uma tabela para isso, a gente ia ficar até amanhã de manhã fazendo atributos. Não só aqui, né? Para os outros também. Obviamente, tudo obedecendo uma regra de negócio, mas a gente não teria fim nisso aqui. E olha só, é isso que é interessante. A gente está até aqui, né, discutindo desde a aula passada isso, mas olha só que interessante. A discussão que dá isso para fazer um controle de um hospital. Entendem o quanto é complexo? Mas por que ele... Não é que é complexo. Vamos lá. Minto. É complexo. Não é difícil, mas é complexo. Por quê? Porque olha só. Eu nem vou fazer a ligação aqui, mas vamos supor. A gente veio em cima da regra de negócio, que é o que está descrito lá no texto.
E aí você quer dizer que, sei lá, imagine que essa base de dados aí esteja com 1 ano de dados dentro dela. Todo dia, o pessoal manipulando os dados e jogando dados dentro dessa base. 1 ano num hospital, vamos entender aqui entre nós que vai ter dados para dar com pau aqui dentro. Muita coisa, tudo bem? Agora, vamos olhar com um olhar, vamos olhar fora da caixinha. Se você quisesse buscar gerar informações, que a gente viu lá na definição, lá no começo da aula, com esse banco. Olha só que interessante. Vamos analisar a seguinte, uma das primeiras análises que eu podia fazer. Quantos médicos eu tenho nesse hospital? Já conseguiria colocar, não já? Porque eu tenho a relação, o hospital possui médico, eu já consigo saber quantos médicos tem nesse hospital. Legal. Consigo saber quantos médicos eu tenho por especialidade. Eu quero saber quantos cardiologistas eu tenho no meu banco de dados. Eu consigo. Quero saber quantos pediatras eu tenho. Quero saber quantos ortopedistas eu tenho. Eu consigo saber tudo isso. Eu consigo saber quantos pacientes eu atendi num determinado período. Eu consigo saber quantos pacientes passaram no meu hospital. Eu consigo saber quantos pacientes num determinado período o médico CRM 123 atendeu. Consigo saber qual o médico que mais atendeu pacientes no meu hospital. Durante a vida do banco, durante um período, dane-se, eu consigo saber. Eu consigo saber a idade média dos meus pacientes, porque eu tenho a data de nascimento. Eu consigo saber quantos pacientes são homens, quantos são mulheres. Eu consigo saber, que mais? Quantos medicamentos eu distribuí no meu hospital, portanto, qual tempo? Consigo descobrir qual é o medicamento que mais sai. Consigo descobrir quem é o paciente que pegou mais remédio. Consigo saber qual medicamento por finalidade mais sai. Qual é o laboratório que mais me dá medicamentos que eu distribuo para os meus pacientes. Eu estou olhando por cima, tá? Eu só estou batendo o olho na base aqui e está vindo na minha cabeça. Perceber isso com a estrutura que a gente está montando aqui. A gente não terminou ainda. Com a estrutura que a gente está montando aqui. Agora, vejam vocês... Por isso eu falei para pensar fora da caixinha. Pensa, o cara lá de fora, o que ele pode buscar de informação aqui dentro? Você entende por que da onde que as empresas tiram muitas vezes e tem tomada de decisão estratégica dentro da empresa? Que isso aqui é fundamental para isso? Conseguem enxergar isso? Agora vocês conseguem enxergar por que Agora eu acho que começa as coisas a ficar um pouco mais claras para vocês. Lá no começo das aulas, lembra que vocês falavam, então, Marcão, o G-Drive lá é um repositório. É um banco de dados, perdão. Vocês falavam, ele é um banco de dados? E aí então, tal, né? Se vocês começam a entender agora essa diferença, que ela é absurda, é muito grande a diferença. Olha só a qualidade das coisas que eu posso extrair se eu fizer isso direito. Vocês entendem por que quando eu vou começar um projeto, logo depois do levantamento de requisitos, eu preciso fazer esse cara? Dá para ter essa visão? Se não der, se não está dando,
A gente discute um pouco mais. Mas para mostrar para vocês o quanto que isso é importante, a gente queimar a pestana um semestre nesse componente para definir isso. É claro isso para vocês? Professor, Oi. uma coisa que eu tava percebendo que é o seguinte, meio que a alma de qualquer programa é o software, né? Até de uma página simples na web é um software, porque normalmente as páginas simples, principalmente de notícia, né? Tem login para você receber notícias, então tem que ter um banco de dados para guardar esses logins, essas senhas, tudo, né? Sim. Sim. Exatamente. Mas esse aí que você está comentando, Julião, até é simples. Imagine, lá no site de notícias, você receber no teu e-mail, né? Que acontece muito isso. Teoricamente é uma tabelinha lá que vai ter o teu nome e o teu e-mail, e o cara vai vasculhar todo dia, vai varrer aquilo lá e vai pegar o newsletter dele, anexar no e-mail e te mandar. Isso aqui é muito mais do que isso que a gente está falando. Mas dá para vocês, dá para enxergar essa, vamos dizer assim, essa importância disso tudo que a gente está vendo? Não, entendi. Aí o que eu quis dizer é que tem que ter algum Isso, tipo perfeito. Tem. de banco Tem. por trás, né? Isso, exatamente. Tanto, Julião, que quando chega lá no terceiro módulo e você vai fazer o teu TCC, quando tem aluno que vem falar, meu TCC não vai ter banco, eu quase saio chutando ele da onde ele tá. Você é louco? Que TCC você está fazendo? Não é de DS, né, filho? Porque não é possível. Olha a importância disso. É claro para vocês, galera, essa importância. Por que a gente tem que queimar a pestana? Por isso que a gente discute e por isso que eu faço essa aula bem interativa para vocês participarem, para vocês sentirem que essa responsabilidade em montar essas coisas aqui. É claro isso para vocês? Sim, professor. Legal, ótimo. Aí eu quero ver sair banco de dados fuleiro aqui, que aí eu vou torcer o pescoço. Então tá. Vamos agora. Vamos lá para as nossas notas de aula, já que vocês falaram que. Então tá bom, tô gostando de ver. Então vamos fazer o relacionamento com a entidade paciente. Então vamos fazer aqui a relação com o paciente aqui. Aqui vai ficar, o barato vai ficar louco aqui, porque tá. Então, paciente, vamos chamar esse. Recebe medicamento, vai. E aí a relação é 0 ou N, né? Porque ele pode receber um medicamento ou vários medicamentos ou não receber nenhum medicamento. Lembra, isso é facultado. Então, aquilo que eu brinquei, o paciente pode passar lá na consulta e não receber o medicamento e ir para casa direto. Tá certo? Então, isso pode ser que aconteça aí no nosso banco de dados aí. Tá certo? Feito isso aqui, olha só que bacana. Só vamos acompanhar aqui para ver se a gente não esqueceu nada. Professor, Oi. Vou fazer uma pergunta. Agora que eu lembrei, a gente poderia ter colocado se é comprimido ou sem injeção, né? Vixe, tem um monte, é comprimido, é injeção, injetável, Matheus, eu vou dar um na sua orelha, que você vinha com esse negócio de TCC no Excel, viu? Você faz isso para me tirar, né? Vem com TCC no Excel para você ver, eu torço seu pescoço. Tem injeção, tem xarope, tem... O que mais? Injeção, xarope, comprimido. Sei lá, tem um monte de coisa. Só não sei o nome que dá para isso, mas você poderia ser também uma classificação. Minimalista. Tá bom. Beleza? Então, assim, feito dessa forma, a gente termina esse banco de dados.
Tudo bem? Vamos dar uma continuidade aqui na nossa nota de aula. Olha só. Há casos onde onde pode ser necessário relacionar ocorrências de mesmas entidades mais de uma vez. Por exemplo, olha lá. Em um modelo de consultas médicas, determinado paciente pode realizar consultas mais de uma vez com o mesmo médico. Nesse caso, podemos ter um atributo identificador no relacionamento. Ixi, agora lascou. Não, não lascou não. Quer ver? Só a gente dar uma pensada aqui, ó. O médico atende paciente, beleza? Então, lembra? Vou jogar isso aqui para baixo, depois eu mexo aqui. Vou trabalhar aqui, ó. Lembra que na reflexão que a gente fez há poucos minutos atrás, eu falei, gente, ó, daria para saber quantos pacientes um determinado médico atendeu num dia. Mas do jeito que está a nossa base aqui, o nosso diagrama, eu não consigo. Concorda comigo? Eu não consigo saber se o médico do CRM 12345 atendeu qual paciente. Eu sei que eu tenho uma relação que o médico atende, mas eu estou falando do ponto de vista de atributo. Eu não tenho um atributo que me diz, por exemplo, a data que ele atendeu. Concorda comigo? É aí onde eu comecei a falar. Por quê? Porque o médico do CRM 12345 pode atender os pacientes do código 12, o 34, o 68, o 15, o 14. Como todos esses pacientes, que eu citei esses números, que eu não vou lembrar mais do que eu falei, são atendidos pelo médico do CRM 123, CRM 456, CRM 12, CRM 18. Eu não tenho esse controle. Quem que vai me dar esse controle nessa relação? É uma relação de de vários para vários, né? Porque um paciente pode ser atendido por vários médicos, como um médico pode atender vários pacientes. Então, isso fica perdido. Então, é onde a gente brinca que, na relação, a gente coloca atributos. Para fazer o quê? A ligação, o elo entre essas duas entidades. Tá? Então, por exemplo, lá nas notas de aula, falou para eu colocar um atributo identificador que é a data. Não. Vamos já dar um conceito certo para isso. Dentro de um atendimento, vamos discutir isso agora. Dentro de um atendimento, imagina o atendimento como uma entidade, porque isso vai virar isso aqui é uma relação dentro do nosso desenho. Mas quando a gente vai para o banco, é aquilo que eu comentei algumas aulas atrás, isso vai virar uma tabela, porque ela vai precisar guardar dados referentes a essa relação. Dentro de um atendimento, quais atributos eu tenho que colocar? Deixa o grilo. Deixou num vácuo. A senha, professor, do paciente entraria como atributo? Senha? É isso que eu entendi? Usou para ser chamado. Ah, a senha da chamada. Isso. Tá, é uma. Mas, ó, vamos lá. Quais pacientes foram atendidos? Não, calma. Fora data e hora. Sim, data e hora a gente já sabe que é default. Vai ter. Mas pensa assim, ó. Quando a gente cria uma entidade, uma outra manha, pra gente... pelo menos eu penso assim, tá? Quando eu vou montar entidades, tabelas, essas coisas. Vamos imaginar o que eu vou guardar com relação a uma pessoa. No caso de atendimento. O que eu vou guardar em uma linha de atendimento? Pacientes, beleza, tá, vai ter um monte de pacientes lá, beleza. Mas vamos pensar um a um. O que eu guardaria dentro de uma tabela de atendimento? Pensando numa instância.
O atributo identificador? Pode ser. Qual? CPF? Número do SUS? Número do SUS. CRM do médico também? Tô gostando de ver. Vamos dar um pause nesses dois aí. Show. Já de casa já falaram que eu queria ouvir. Ótimo. Então vamos pôr aqui, ó. Deixar aqui um pertinho do outro. Aí, vamos pensar juntos agora. Bom, acho que foi o Luiz que falou e o outro foi o Gabriel Matheus. Se eu tiver errado, quem deu o nome aí me fala aí, mas acho que foram os dois que falaram desses dois campos, dois atributos. Vamos pensar um pouco aqui, vamos parar aqui por enquanto. Aí pode vir aquela pergunta, Marcão, por que você está colocando o CRM e o número do SUS se isso já está dentro da entidade médicos e da entidade paciente? Alguém se arrisca a dizer por que a gente fez isso? Colocando os dois caras de tabelas diferentes dentro de uma que é a relacionadora? É justamente para identificar qual médico atendeu qual paciente, né? Julião, matou a pau. Chutou na gaveta essa. Todo mundo teve esse entendimento? Quem não teve esse entendimento, por favor, fala aí. Pra gente partir daqui pra gente discutir outras coisas. Porque isso aqui é de fundamental importância. Todo mundo concorda com isso daqui? Concorda e entende dessa forma? Pedro não entendeu. Show, é isso que eu quero. É para perguntar. Vamos lá. Samuel também. Beleza, tá vendo? A gente fica instigando, senão vocês ficam quietos. Se eu tivesse lá no presencial, eu já tinha dado uma cadeirada em vocês. Tá vendo? É isso aí. A gente tem que ficar implorando para vocês falarem uma coisa que vocês não entenderam. Não pode, vocês têm que falar e acabou. Não entendi, professor. Não tem esse negócio. Lá no presencial, aqui ninguém vai ficar tirando sarro. E lá no presencial eu falo. Gente, se você perguntar e alguém der risada, eu ponho para fora na mesma hora. Tá errado. O que é dúvida para você e não é dúvida para outra pessoa, dane-se, é dúvida sua. Não tem pergunta idiota. Marlon lembra, quarta-feira, você vai fazer uma pergunta idiota. Não tem pergunta idiota. Beleza? Tem a pergunta que alguém já saiba e quem não sabe. Se você não sabe, não é idiota. Beleza? Comigo é assim que funciona. Se eu descobrir algum dia que alguém saiu com dúvida da minha aula, vai tomar encarcada minha. Beleza? Tá? Eu não tô perdido aqui, nem sei mais onde eu tô. Ah, vai, Luan. Também não. Aí você magoa eu, né? Aí você deixa o tio triste. Não faz isso, não. Tá? Mas vamos lá entender, então. Galera, todo mundo consegue entender que, vamos lá, o atende, o que ele é? Vamos partir daí. O atende é a relação que eu tenho entre médico e o paciente. Né? Então, vamos pensar no mundo real. Sei lá, bicho, você tem uma dor de barriga e vai lá no pronto-socorro. Quando você entra no pronto-socorro, você está indo como paciente. Tá bom. A gente vai entrar nesse conceito aí, Léo. Aí a gente já enfatiza. Vai ser na sequência. Pode ficar tranquilo. Então, quando você chega lá no hospital, você está indo como paciente. É isso? Então, quando você entra lá naquele hospital, pronto-socorro, seja lá onde você for, você está entrando como o objeto paciente. E dentro desse objeto paciente, você tem as características como tal. Que é quem? O teu número do SUS, o teu CPF, o teu RG, teu nome, tudo isso aí que a gente colocou. Quando você vai nesse local,
você vai ter lá, obviamente, se você está indo no hospital, vai ter o objeto médico. E o objeto médico, ele tem o quê? As características que são inerentes a ele, que é o CRM, o nome, a especialidade, o RG e por aí vai. Tudo isso que a gente colocou. Então, dentro do hospital, quando você chega, você tem esses dois grandes objetos. Você está indo no hospital passando mal. E o médico está lá para te atender. Então, vai ter que estabelecer uma relação entre esses dois objetos. Médico, paciente. Essa relação a gente chama de atendimento. Concorda? Que é o que a gente colocou aqui. Eu estou nada mais pegando o que a gente tem na vida real e jogando para um banco. Tudo bem? Legal. Então, o médico atende paciente. Ah, legal. Mas, caramba, eu vou ser atendido por esse médico. Bom, ele vai me passar... Bom, eu vou ter que ter um horário de atendimento. Eu vou ter que ter lá a data do meu atendimento. Mas para saber que eu fui atendido no hospital, não basta eu só ter a data e a hora. Eu preciso ter nesse lugar de atendimento quem? Eu que fui atendido e quem me atendeu, que é o médico. Então, para guardar esse evento de atendimento, precisa ter lá dentro dele quem? O meu número do SUS e o CRM do médico. Porque dentro desse atendimento vai dizer que o médico do CRM 12345 atendeu a minha pessoa que tem o número do SUS 8910. Então, por isso que eu tenho que colocar dentro do atendimento os campos dessas tabelas, ou os atributos dessas entidades, que fazem o quê? Essa amarração. Melhorou? Para quem não entendeu? Exatamente, Samuca. Quando vai saber lá, quero saber quantas dores de barriga o Samuca teve durante o ano. Ou melhor, vou te zoar, vai. Eu quero saber quantas vezes o Samuca foi no hospital. Eu vou ter que olhar aqui, Samuca. Eu tenho que olhar aqui no atendimento. Eu não consigo ter essa informação indo lá no teu cadastro. Eu consigo ter essa informação indo no teu atendimento, concorda? Então, lá no teu atendimento que eu tenho que guardar que tu foi atendido por qual médico. Saca? Deu para entender isso? Exatamente, Pedrão. Nem todas as relações têm atributos. Não, nem todas. Entendeu, Samuca? Show. Não, Pedrão, não necessariamente. Você está certo também. Por exemplo, hospital possui médicos. Eu não tenho atributos aqui. Eu sei que eu vou relacionar o hospital número 1 com tais e tais e tais médicos. Ponto. Não tem. Nesse caso, é o que a gente chama de relação de N para N, aquele exemplo que eu dei. Um paciente pode passar com um monte de médico, como um médico pode atender vários pacientes. Onde que eu vou amarrar isso? No relacionamento. Por isso que a gente tem que criar essa entidade aqui, colocar atributos nesse relacionamento. Melhorou? Clareou isso aí, galera? Isso aí é importante, tá? Então isso é importante porque esses tipos de relação a gente vai usar muito. A gente usa isso direto e reto, tá? Tem demais isso no nosso dia a dia, tá? E aí o que acontece? Deixa eu ver aqui, o João pergunta, professor, se a pessoa não tiver convênio e precisar fazer uma cirurgia, precisar pagar, onde a gente armazena o preço? Ah, legal, João. Aí o João já quer fazer um esquema de hospital particular. Aí, João, aqui, nesse atendimento, teria que dizer se o atendimento é vinculado a um convênio, se é particular, se é público. E aí teria que ter uma outra tabela que iria controlar a parte de valores, que cirurgia fazer. Então esse banco ele cresceria mais. Tudo bem? Teria que incrementar mais tabelas aí. Mas teria que colocar, não tem jeito. Da estrutura que está aqui, ela não consegue atender isso que você está falando. A gente teria que colocar mais coisas aqui. Beleza? Então, ó, só para a gente
que alguém perguntou, acho que foi o... deixa eu voltar aqui para falar legal. Leonardo Alves perguntou o que é uma chave primária composta. Uma chave primária composta é quando dentro de uma entidade eu tenho mais de um atributo identificador. Então, por exemplo, poderia ser aqui o médico e CRM e CPF. Se eu fizer aqui, o identificador aqui, ó, é uma chave primária composta. Tá vendo? Segue isso aqui que a gente tá falando. Ó. Chave primária composta aqui, ó. Tudo bem? É quando eu tenho mais de um atributo como identificador. Ah, tem um limite de atributos identificadores numa tabela? Não, não tem limite de quantidade, não. Tá? É óbvio que você tem que saber o que você está fazendo. Mas pode ter 2, 3, 4 atributos aí que manda. Tudo bem? Aí, para a gente complementar o raciocínio aqui do nosso atendimento, olha lá, eu tenho o CRM e o número do SUS. Ele vai ser identificador? Sim. E sim, ó. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que dentro do atendimento, eu tenho o CRM e o número do SUS. E eles são atributos identificadores dentro de atendimento. Certo? Então, aqui tem um outro conceitinho aqui, que eu até vou colocar aqui. Não sei se alguém já ouviu. Ouviu já esse termo falar chave estrangeira? Não. Não? Ninguém chuta por que isso chama chave estrangeira? Eu posso chutar, professor? Claro. É porque o atendimento ele puxa a chave primária de outra entidade, por isso ela é estrangeira. É isso? Exatamente. Se a gente olhar o nosso... Você falou isso daí, acho que na primeira aula que você estava dando de banco de dados, foi uma questão que eu tinha e você falou da chave estrangeira. Isso, exatamente. Aí a gente tá vendo na página, show de bola. Bem lembrado, Kaique, que eu tava lembrando aqui que eu tinha comentado alguma coisa lá atrás. Exatamente, agora tem um exemplo prático disso. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho esse cara aqui que é uma entidade dentro do nosso raciocínio. Porém, ela armazena dados que é oriundo de outras entidades, ó. CRM vem de médico e número do SUS vem de pacientes. Então, ela se torna chave estrangeira por causa disso. Ele está armazenado dentro do atendimento, porém, o dado é oriundo de quem? De médicos e de pacientes. E uma outra coisa que gera reflexão, uma chave estrangeira, ela só existe por quê? Porque eu tenho dados nessa tabela e nessa. Se não existir dados nessa tabela e nessa, não tem sentido de existir esses dois caras. Então é uma dependência existencial. Ele só existe porque ele está dependendo de médico e de pacientes. Concorda? Então aqui, através dessa chave estrangeira, eu faço a amarração que o médico do CRM tal atendeu o paciente tal. Por causa do vínculo dessa chave. Tudo bem? Estrangeira. Ah, legal, Marcão. Você falou da chave estrangeira. Ficou claro o que é chave estrangeira? Sim. Então tá bom. Ótimo. Ficou. Legal. Aí, olha só. Vamos voltar aqui nas notas de aula. Aí ele fala, caso pode ser necessário relacionar ocorrências, que isso a gente já está fazendo, mais de uma vez, por exemplo, o modelo de consultas médicas, o paciente realiza a consulta mais de uma vez com o mesmo médico. Neste caso, podemos utilizar um atributo identificador no relacionamento. Ponto.
Aqui no relacionamento, a gente atribuiu 2 chaves estrangeiras. Só que você concorda que ela não tem a chave primária aqui? Nela? O que é a chave primária? A chave da própria entidade, ou da própria, no caso aqui, do relacionamento. É onde ele sugere a gente colocar quem? Data, hora. E ele ser identificador. Nesse caso aqui, ele é identificador. Então, ou seja, o data hora pertence, é nativo da tabela de atendimento, da entidade do relacionamento de atendimento. O CRM e o número do SUS é estrangeiro. Professor? Oi. Mas, por exemplo, nessa questão aí do data hora, que nem um colega tinha falado, não lembro quem foi que falou, mas alguém tinha falado, tipo, da senha. Seria válido também para fazer como chave primária? Poderia. O Gilvan comentou, poderia colocar a senha também. Poderia sim. Até acontece isso, né, na verdade. Poderia colocar também a sala que foi atendido, mas aí não como primária, né? Não como primária, mas pode. Perfeito aqui, ó. Por quê? Justamente você está falando aí, Julião. Eu estou fazendo relação ao atendimento. Pode ser que eu, Marcos, seja o meu CRM é 123, eu atenda hoje na sala 5, mas amanhã eu atenda na sala 8. Ou melhor, pior, né? Eu posso atender agora, sei lá, o 9/4/2021, às 22h19, eu atender na sala 4, mas aí quando for 23h05 do dia de hoje, eu atendo em outra sala, na sala 8, na sala 7, assim por diante. Tipo assim, eu acho que a senha seria mais válido, porque, por exemplo, às vezes tem vezes que você vai no médico, ele te receita um remédio, receita você fazer um exame, aí você já faz lá na hora, já toma a injeção e pede para você voltar de novo. E normalmente você volta com a mesma senha. Exato. Aí, no caso, a data e hora fica 2 para um atendimento só, né? Isso, exatamente. Bem colocado. É que aqui, ó, por exemplo, o que vai forçar aqui, ó? Do jeito que está aqui. Aqui, em hipótese nenhuma nessa base de dados, poderá ter o mesmo médico atendendo o mesmo paciente na mesma data e hora. Por exemplo, eu sou atendido pelo médico Antônio às 10h20. Impossível eu ser atendido nesse mesmo horário, de novo, tem uma segunda linha lá, por esse mesmo médico, na mesma data e hora. Então isso vai forçar a base de dados a sempre ter. Isso aqui nunca vai se repetir dentro da tabela. Eu nunca vou ter o mesmo médico atendendo o mesmo paciente na mesma hora, tá? Então por isso que colocou como atributo identificador. Mas posso colocar também a senha. Não tem problema nenhum. E a senha ser um atributo identificador? Pode também. Ah, sala do atendimento. A sala, mas como bem o Julião falou aí, ele não é identificador, ele é um atributo monovalorado. Tá aí, ó. Nossa, tá ficando linda essa minha base aqui. Deixa eu só voltar aqui com o João. Professor, outra dúvida meio que foge um pouco do assunto. Seu hospital público, em particular no mesmo hospital, então o mesmo hospital terá que ter 2 tabelas diferentes? Ah, João, boa pergunta. Né? Boa pergunta que o João fez. Rapaz, isso aí não é que dá pano pra manga, dá pano pra manga pra você fazer besteira, né? Na base de dados. Pergunta do João é interessante. O João não foge não, João. Não foge do assunto não. Tá relacionado sim. O João pergunta assim, Marcos, vamos supor que porque o HC onde eu trabalhava era capital misto. Então é administrado pelo governo e também tinha uma parte particular. Então é essa a pergunta do João. O João falou,
Se eu tenho um hospital que atende tanto particular como público, como que eu vou gerir isso? É uma boa pergunta, João. Vou ter que duplicar as tabelas, ter duas tabelas diferentes? Acho que o João quis dizer isso. Se eu estiver errado, você me corrija aí, João. Mas, João... Não tem problema não, mas eu captei a vossa mensagem. Mas, assim, o que o João... Por exemplo, Marco, eu vou ter que ter duas tabelas de paciente. Paciente que é do SUS e paciente que é do particular. Paciente que é do convênio. Aí seriam 3, por exemplo, sei lá. Não tem necessidade, João. Não tem necessidade. No cadastro do paciente, você vincula ele, se ele é público, se ele é privado, se ele é particular ou se ele é convênio. Aí o Gabriel, logo acima, ele fez uma pergunta que vem de encontro a isso que você está falando, João. O Gabriel colocou lá, professor, o número da guia, também em caso de consultas marcadas? Gabriel, tem tudo a ver com o que você está falando. Tem que ter guia em tudo. Mas aí, o que tem aqui que pode ser um atributo identificador do atendimento? O número do atendimento, concordam comigo? Que aquela ficha que a mulher coloca lá na portinha do médico lá, né, que ele olha, aquilo lá tem o número do seu atendimento, não tem? Por aquele número de atendimento, que pode estar vinculado à senha, pode ser que seja ali uma mesma coisa, ou pode ter os dois também, porque tem o número do atendimento 5 que foi atendido pela senha 400, sei lá. Ele sendo identificador dessa entidade, e aí pode ser, aí eu vou mudar um pouco, tá? Data, hora, já não ficaria como identificador mais. E nem a senha, vai. Não teria necessidade, a senha seria informativo, mas o número do atendimento seria o atributo identificador desse cara. Eu condicionando ao paciente, eu consigo dizer que se esse atendimento é particular, é público, é pelo um convênio. Então eu faço toda essa amarração. Então não precisa, João, ter tabelas diferentes para isso. Basta que eu consiga, dentro das entidades, ter o quê? Esse vínculo. Tudo bem? Por isso que é aquela coisa. Entender muito bem isso na regra de negócio. Você vai entender só público, privado, convênio, o que você vai atender? Vou atender todos. Putz, grila, então eu vou ter que flegar isso dentro do paciente. Mas putz, grila, o paciente tem 2 convênios. Então. Aí vai crescer tabelas para cá. E aí, gente, isso aí dá pano para manga aí pra gente discutir isso aqui a noite inteira se a gente quiser. O James comentou logo aí na sequência, ele falou, seria o prontuário esse número de atendimento? Poderia, a gente tem um prontuário médico eletrônico que a gente fala, né? Esse atendimento, para virar um prontuário, o James, ele teria que ter mais uma cacetada de coisas aí, né? Sei lá, armazenar o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças que esse paciente foi classificado naquela consulta. Ter uma parte para anexo de exames que ele tenha feito, que raio-x, hemograma, né? Uma ressonância, acrescentar nisso aí. O diagnóstico feito pelo médico. Então, para virar um prontuário, teria que ter mais coisas. Então, provavelmente aqui poderia, se a gente chegar nesse nível que você comentou, provavelmente vai ter tabelas saindo aqui para o lado que vão, daqui de atendimento, gerar outras coisas também. Tá? Mas, dentro do contexto que a gente fez aqui, daria para transformar no mini prontuário, vai.
Bem simplesão. Mas a ideia é mais de atendimento só puro da consulta. Tá? Tá bom. Beleza, James? Tá. A PK... Não, nem PK, é que a PK... composta, tá bom, composta. Julião, é o seguinte, ó. A única coisa que a gente fez aqui como chave estrangeira é pegar quem? As tabelas que estão relacionadas aqui ao atendimento e pegando aqui o atributo identificador de cada uma e jogando aqui. Agora, via de regra, foi bom você ter comentado isso aí, que eu acabei pegando aqui. Ó. Lembra? Ó, eu não transformei o CPF aqui em atributo identificador aqui, ó. Se eu transformo ele como atributo identificador aqui, quando eu estou relacionado com chave estrangeira aquela entidade, ele tem que vir junto. Caramba, meu, então você está falando aqui que você tem que enfiar o CPF aqui também? Nossa, tá ficando ridículo esse meu. Espero que vocês conseguirem. É que vocês estão na linha de raciocínio que eu, então tá dando para entender. Quero ver depois isso aqui. Se é dessa forma que a gente está trabalhando, eu tenho que ter os 3 caras aqui, ó. Esses 2 referentes a esse cara e esse aqui é esse. Entendeu, Julião? Então, o que acontece? Na relação, o que eu estou relacionando com as tabelas que me fazem obter os dados da relação que é médico e paciente, dentro da minha entidade, que é o relacionamento aqui, eu preciso ter as chaves dessas 2 tabelas para poder fazer o quê? Causar os dados quando eu precisar. Ah, tá. Agora eu entendi. É porque eu tava olhando aqui a tabela aqui, analisando a tabela aqui, eu tava vendo, né? CPF também é identificador, né? Ah, tá, entendi. Aí eu falei, mas por que será que... Não, mas foi ótima a sua pergunta, porque eu acabei esquecendo de vincular esse filho da mãe aqui. Então eu teria que ter colocado ele mesmo. Ótima a sua pergunta aí, porque acabou sanando acertando isso aí. Mas é isso aí mesmo que você pensou. Alguma outra regra que daí não podia colocar. Aí eu perguntei. Legal, show. Tem que perguntar mesmo. Tudo bem, então? Olha só a parafernália que isso dá só com atendimento. Espero que o pessoal não tenha falado aí. Caramba, mano, que coisa de louco. Tá vendo aqui, ó? Nas notas de aula tá explicando. Tudo isso que a gente discutiu tá aqui, ó, tá vendo? Eu até coloquei em vermelho na época para mostrar para vocês, ó, que é justamente isso. Eu tenho aqui o CRM, ele vem para cá também. E o número do SUS que ele vem para cá também. Por quê? Porque ele vai ser a relação, ele vai guardar os dados referente ao quê? A essa consulta. Tá? Pessoal, deu para entender essa parafernália toda? Deu sim, senhor. Eu sei que é muita coisa, é muito conceito. A gente viu chave primária, chave estrangeira, relacionamento que vira entidade, né? Ele vira no banco físico, ela vira uma tabela, porque ela armazena dados das relações dos dois. Tranquilo isso daí? Porque aí hoje a gente encerra essa parte de hospital. Na próxima aula, a gente vai fazer um outro exercício com um outro assunto. É complexo. É complexo. Assim, de novo, Lucas, é complexo, mas você vai ver que lá na frente não é difícil. Eu preciso entender a regra de negócio para aplicar dentro da base que eu quero montar. Eu posso ter uma outra regra de negócio falando de hospital, médico, medicamento e paciente,
e ter uma mecânica diferente dessa. Isso está de acordo com as variações que a gente leu nas notas de aula. Tudo bem? Então, o que eu recomendo? Espero que vocês estejam fazendo. Montando, de acordo com as notas de aula, montando as variações e montando isso daqui. Para poder ter um entendimento do que a gente está falando. E você exercite isso. Para a gente poder aprimorar o que a gente está vendo, exercitando. Então, nada melhor do que você pegar essas notas de aula na sequência aí, nos dias, e montar uma... Você montando, você analisando, você pensando, você tirando dúvida. É a melhor forma. Tá? Eu sei que a maioria não faz isso. Então, por isso que nas aulas eu trago vocês para fazer comigo. E aí eu ponho vocês na discussão, vocês sugerem campos. Eu não expliquei o que era a chave estrangeira de cara. Eu coloquei aqui e falei, o que vocês acham que é? Eles analisaram aqui, olharam, putz, então eu tô entendendo que chave estrangeira é porque tá amarrada lá com o médico e lá embaixo com o paciente. Então ela é estrangeira porque ela vem, o dado vem de uma outra tabela, não é isso? É isso. É esse conceito que é importante você absorver. Nunca mais você vai esquecer o que é uma chave estrangeira, te garanto. Então a gente tenta fazer esse exercício junto para poder fazer com que a coisa role bem aí. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo. Pelo menos para mim tá de boa. Ótimo. Então eu vou subir. Professor. Oi, pergunta, Gabriel, pode falar. Não, eu tenho uma dúvida, só que não é em relação à aula. É que eu tinha baixado o BR modelo no meu Windows, só que eu não estava conseguindo fazer ele rodar. Eu queria saber o que poderia estar acontecendo com ele. Mas quando você vai rodar, o que acontece? Parece que o Windows não identifica o programa do arquivo. Aí manda pesquisar na web. Eu não sei se foi um lugar que eu baixei, eu vou tentar baixar de novo. Eu não disponibilizei ele na... Eu subo o meu aqui, que eu sei que tá rodando. Eu subo ele aí na área de arquivos do canal da aula. E vocês baixam lá e tenta ver, porque é estranho mesmo, deveria funcionar. Eu vou passar o meu, exatamente isso. Eu vou copiar da minha máquina e vou disponibilizar, porque esse eu sei que tá funcionando. Eu acho que eu fiz isso com alguém que me chamou no privado, eu não lembro quem foi. Eu passei aí e funcionou. Mas eu faço isso aqui também, não tem problema não. Valeu, professor. Valeu. O Gabriel tá perguntando, chave estrangeira pode ser chave primária ao mesmo tempo? Boa pergunta, Gabriel. Nossa, faz a gente filosofar, mas se você, dentro de quando você define fisicamente, vamos lá, quando você define fisicamente a tabela, não. Chave estrangeira, chave estrangeira, chave primária, chave primária. Quando você define lá quando você monta o comando de definição, aí eu vou só para poder provar para você por que não. Quando você vai montar o banco de dados físico, você vai colocar lá pegar aqui, ó, médicos, CRM é um integer primary key. Então você diz lá que o campo CRM é uma chave primária. Quando você monta a tabela de atendimento, você vai dizer lá que a NRO atendimento, sei lá, é um integer, é um inteiro, primary key. Então você está dizendo que a chave primária de atendimento da tabela é número de atendimento. Quando você vai falar para aquela tabela que ela tem uma chave estrangeira, você vai dizer para ela, tabelinha, traduzindo em português, tabelinha, você vai ter uma chavinha estrangeira que vai ser esse campo CRM, número SUS, e
ela é estrangeira porque ela vai conversar, vai estar dependência da tabela médico e da tabela paciente. Tal campo da tabela médica e tal campo da tabela paciente. Então, se eu fizer isso, eu já estou dizendo que ela não é primária, e sim estrangeira. Tudo bem? Então, são conceitos diferentes. Deixa eu ver. Tem o DAO.io. Isso, ele também é bacana, dá para usar via internet. Isso. Ele roda direto no browser, esse cara aí. Boa dica do Júlio aí, dá para usar também. Tem que ter o Java? Sim. Mas é isso aí mesmo, Julião, tá certinho. Rapaz, Gilvan, não sei, no celular, não sei, bicho, eu nunca fiz. Eu vou dar uma pesquisada e te falo. Eu vou dar uma olhada e te falo. Mas deve ter alguma coisinha que dê pra brincar, sim. Na outra empresa que eu estava trabalhando, eu fazia muito essa parte de modelagem, eu fazia nele, não só de banco de dados, dá para fazer várias coisas, dá para fazer o ML, dá para fazer bastante coisa nele, tá? Beleza, galera? Então, sei que aí chutei o balde hoje, mas XML também, isso, exatamente, ele gera XML, quando você pode baixar e gravar em XML. Na verdade, esse cara, ele gera em XML aqui no BR Modelo. Beleza, então, galera? Então, aí na próxima semana a gente vai fazer um outro projeto com mais definições. E aí na sequência, depois a gente vai para uma ferramenta mais moderna. Que aí a gente vai ter o desenho, porém a gente já vai começar a fazer um cara mais robusto, onde a gente vai colocar tipagem de dado, tamanho de campo. Aí a gente vai aprofundar. O que a gente está investindo aqui um pouco de tempo e neurônio é para entender os conceitos e aplicá-los. Depois a gente vai aprofundar a tecnicidade em cada um deles. Tecnicidade dentro de entidades, dentro de relacionamento, dentro das entidades, os atributos. Puxa, o que eu tenho que definir dentro de atributo? É só o nome que eu defino? Eu tenho que dizer mais alguma coisa para o banco de dados? Vocês vão ver que a gente tem que dizer mais coisas para o banco de dados. É simplesmente validade, código, nome, composição, tipo, só dar os nomes. Não. Dentro do banco de dados, eu tenho que minerar mais coisa. Tá? Tem mais coisas que a gente precisa definir lá. Mas isso a gente vai gradativo, aí para isso a gente vai usar uma outra ferramenta. Para lá no final, a gente usar a ferramenta com SQL puro mesmo, que é onde a gente vai sair montando os nosso banco de dados e as nossas tabelas e assim por diante. Tá? É bem escadinha mesmo, é uma evolução, um passo de cada vez. Mas basta que cada passo que a gente dê firme para que tenha enraizado o conceito que a gente precisa ter, tá? Para não precisar ficar voltando lá na frente. Existe algum para fazer JSON? Não sei. De banco assim, que a gente monte, Júlio? Não sei. Nunca ouvi falar. Não sei. JSON? Não sei. Acho que seria mais complicado, mas não sei. Eu não vou falar para você cravar que tenha ou que não tenha, porque eu não sei. É uma dúvida que você me deixou agora. Vou até perguntar com a galera que trabalha comigo se tem alguma coisa do tipo. Que eu saiba, não. Mas eu vejo e te falo. Tá? Não tem essa resposta. Beleza, senhores, meus amigos? Deixa eu ver aqui quantos deram aqui no final das contas aqui. Poxa, só 12? Não, deve estar errado, meu. 33, faltou gente ainda, mas tá bom. Beleza, galerinha? Beleza. Então tá bom. Hoje rendeu, hoje a gente conversou bastante. É legal isso, porque senão eu acabo dormindo dando aula. Não, tô brincando, não tem como, mas fica muito chato dar aula
sem a interação de vocês. Então, por isso que no presencial eu fazia muito isso. E aqui eu tenho que instigar mais aqui, porque o negócio é doido. Mas ainda bem que vocês participam bem. Eu sempre quero isso, tá? Vocês participando da aula. Então, peraí, só deixa eu vou parar a gravação aqui e vou printar